E tivemos mais um caso de destaque julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E quem conta pra gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais analisaram o caso de um gerente da Caixa Econômica Federal que, de agosto de 2006 a junho de 2010, trabalhou das 8 da manhã às 7 da noite e recorreu à Justiça para receber horas extras consideradas devidas por ele. Ao julgar o pedido do trabalhador, os ministros entenderam que, como não ficou demonstrado nas primeiras instâncias que as horas extras haviam sido feitas, as provas não poderiam ser reavaliadas na Corte Superior Trabalhista. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O trabalhador exercia a função de gerente de relacionamento da Caixa Econômica Federal e, de acordo com a instituição financeira, ele cumpria jornada diária de 8 horas, com 1 a 2 horas de intervalo para almoço, e as eventuais horas extras realizadas eram pagas no mesmo mês. Em primeira instância, o entendimento foi de que o empregado não comprovou a realização do trabalho extraordinário alegado na ação inicial, já que a Caixa apresentou os controles de frequência do ponto eletrônico, além dos comprovantes de pagamento de horas extras ao empregado. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, o gerente alegou que as folhas de ponto não seriam válidas porque trariam apenas o termo frequência integral no período de agosto de 2006 a junho de 2010, em vez de registrar o horário de fato. Mesmo assim, o regional manteve a decisão anterior. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na terceira turma, com a relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, os ministros avaliaram que não seria possível reexaminar fatos e provas, conforme a súmula 126 do TST. Por isso, o recurso no aspecto relacionado às horas extras não foi conhecido e a decisão das instâncias anteriores ficou mantida. O trabalhador insistiu no mesmo argumento e recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, aceitou e proveu o recurso do trabalhador por divergência jurisprudencial com base na súmula 338 do TST. A súmula diz que é ônus da empresa que tiver mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho segundo a CLT. Se não forem apresentados os controles de frequência, existe uma presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser excluída caso haja uma prova em contrário. Não tem nenhum contorno fático probatório a ser revisto pela turma, no meu entendimento. E a divergência, portanto, se mostra específica. O que se precisa dizer é o seguinte: é o caso da súmula 338 ou não a existência de controle de pronto com frequência integral? O relator, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, esclareceu ainda que o próprio TRT registrou no processo que os pontos eletrônicos estavam apenas com a frequência integral. Mas o ministro Brito Pereira abriu divergência com base na súmula 126 do TST, que abrange a reavaliação de fatos e provas na Corte Superior Trabalhista. Não encontrei espaço para me afastar da incidência da súmula 126. E, ao que pude compreender, a alusão à incidência ou aplicação da súmula 338, ela implica no reexame do não conhecimento do recurso de revista pela turma. O ministro Guilherme Caputo Bastos pediu vista em mesa e, após analisar o caso, acompanhou a divergência aberta pelo ministro Brito Pereira. Na petição de embargos, e aí que me chamou a atenção, não há nenhuma alusão, como bem frisou o eminente ministro Brito, à questão da má aplicação da súmula 126. Os embargos vêm tão somente frisando a questão da má aplicação da súmula 338. O ministro José Roberto Freire Pimenta teve o mesmo entendimento que o relator do caso na SDI 1. O ministro lembrou que o TST não aceita folhas de ponto preenchidas apenas com frequência integral, de forma automática, conforme previsto na súmula 338. É exatamente isso que nós não aceitamos aqui, essa referência genérica à frequência integral. Então, esse fato não é suficiente, ao contrário. É esse o fundamento do ministro Aloísio
para aplicar a súmula 338 e entender que ela foi contrariada. O ministro ainda falou que o pagamento das horas extras e o depoimento do representante da empresa não comprovam a frequência do trabalhador. Como a votação ficou empatada, o voto de Minerva foi do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que acompanhou a divergência. Então, por maioria, os embargos não foram conhecidos com base na súmula 126 do TST, tirando a obrigação da empresa de pagar as horas extras ao trabalhador. E atenção, não haverá expediente no TST no dia 7 de setembro, quinta-feira, por conta do feriado da Independência do Brasil. Com isso, os prazos recursais dos processos que seriam iniciados ou encerrados nesse período ficarão suspensos e serão retomados no dia seguinte, dia 8, sexta-feira.